relação às crianças com TEA, como lidar com o impasse entre ir atrás de estímulos para a condição e o medo da pandemia? Sim. O TEA é uma sigla, né, que é o transtorno do espectro autista. É, esse é um questionamento que é razoável, assim, que realmente as crianças do transtorno do espectro autista, nós temos informações suficientes que falam sobre a necessidade de estímulo, tratamento, enfim. Mas algo que eu acho que casa um pouco com o que a doutora Júlia falou é também nós não nos enrijecermos em um único caminho que pode levar a um desfecho específico. Em que sentido? Eu concordo que as crianças precisam de tratamento, eu concordo que as crianças com TEA, elas vão talvez precisar de estímulos sociais ou de acordo com as suas particularidades do tipo fisioterapia, terapia ocupacional, com uma, sem sombra de dúvidas, com relevância. Mas se o serviço está fechado e não é possível oferecer isso, será o que pode ser feito em casa? Será qual tipo de estímulo que os próprios pais conseguem propiciar para essa criança? Será que tem soluções que são meio termo ou imperfeitas, do tipo ter orientações online de profissionais do tipo terapeuta ocupacional, fisioterapeuta? É claro que a mãe não é o profissional, mas ter a orientação do profissional com atividades que podem ser feitas é uma solução intermediária, que é imperfeita, mas que pode, muitas vezes, suprir uma necessidade em um momento que transitoriamente estamos diante de imperfeições. Eu acho que a flexibilidade também é muito importante, a gente entender que nesse momento a gente tem que ser mais flexível do que a gente era antes, e até também um aprendizado que a gente pode levar de agora para frente, até quando a pandemia acabar, né? Então, igual eu vi uma mãe que estava super ansiosa porque o filho dela já está na hora de fazer o desfraude, né? Mas diante do estresse da pandemia, essa mãe é paciente minha, eu falei para ela, adia o desfraude, né? A gente não precisa ser tão rígido nesse momento agora. É mais ou menos isso que a doutora Kelly está falando. Se a gente não consegue fazer na época certa ou do jeito certo, pode adiar, pode fazer de outro jeito, pode fazer mais ou menos, não tem problema, né? É só um período. Então, ser menos rígidos com a gente mesmo, ser mais gentil com a gente mesmo, com aqueles com quem a gente convive, que é uma situação específica, atípica que a gente está vivendo. E talvez a gente vai perceber que até formas mais leves de lidar com as coisas vão até ajudar a gente de agora para frente. E aqui vou pegar a última pergunta, porque o nosso tempo já está chegando ao final, que é como lidar com crianças com TDAH nesta pandemia e em casa. Então, a primeira coisa que eu sempre peço é não suspender o remédio com a preocupação de que essas crianças possam ter algum problema caso infectem. É claro que tudo sob orientação médica e cada caso é um caso. A outra questão do TDAH é que a maioria das pessoas vincula muito o desempenho escolar ao uso da medicação para o TDAH. Só que eu costumo falar que a medicação para o TDAH não é para os estudos e para a nota da criança necessariamente, é pela gavetinha dela, é para que ela consiga escovar os dentes direito, para que ela consiga se regular emocionalmente. Então, é claro que, de acordo com a orientação médica, geralmente, em relação às crianças com TDAH, o primeiro ponto que eu coloco é não vincule o TDAH ou o tratamento do TDAH a estar estudando ou não, ou ao tipo de estudo. Segunda coisa talvez se aplica dentro das mesmas questões que nós colocamos, que é aceitar de alguma forma a imperfeição, do tipo, a criança com TDAH, se for subtipo hiperativo, vai ter mais dificuldade de ficar quieta mesmo. Como vai ter mais dificuldade de ficar quieta, se a gente aceitar essa realidade, vai ser mais fácil de pensar em soluções. Algo que eu oriento muito para os pais do tipo, será que não seria interessante sair, fazer uma caminhadinha em um horário em que a chance de pessoas na rua é menor, com devidos cuidados, máscara, etc., para que a criança faça alguma atividade física?
será que não seria possível envolver a criança em alguma atividade em função da própria casa, de acordo com a faixa etária e as atividades que ela pode exercer, para que ela se sinta útil e participativa na casa também e reduza um pouco o desgaste dos pais? Será que não seria um momento de ensinar a criança alguma habilidade que não são as habilidades escolares também? Do tipo, ensinar a plantar uma hortinha em algum vasinho que tiver no apartamento ou na casa, ensinar a cuidar de algum cômodo da casa, enfim. Eu sempre sugiro pensar em soluções ou pensar em estratégias que envolvam a criança e que façam com que ela se sinta útil. Usar também a criatividade para aumentar as fontes de prazer, né? Que a gente está tendo poucos agora. Então, como a criança está tendo pouco relacionamento físico com os colegas, hoje vão ligar para aquele seu colega que você gosta dele, vão saber como é que ele está, vão ver o que ele está fazendo, né? Uma forma de tentar também, apesar da distância física, não fazer com que a distância aumente mais ainda. Então, a gente pode aproximar de outras formas. Isso também é um protetor para a saúde mental.